Boa tarde, bem-vindo a mais um Chá das 5. E hoje eu vou falar então sobre sonhos com gravidez. E aí, você já sonhou com gravidez? Já teve uma amiga que sonhou com gravidez? Já ouviu falar de algum sonho com gravidez? A gente sempre tem, né, pessoas, conhecidos, amigos, familiares que sonham com alguém grávida e diz: "Olha, eu acho que você vai ficar grávida, porque eu sonhei que você estava grávida." Ou sonhar com o nome do bebê. E quando tem o filho, colocar o nome, então, que apareceu no sonho. Então, a gente tem várias histórias ao nosso redor que a gente vai ouvir falar, então, sobre gravidez. Mas será que quando eu sonho que alguém está grávida, é porque aquela pessoa vai ficar grávida? Ou se eu sonho que eu estou grávida, é porque eu vou ficar grávida? O que será que isso quer dizer, né? Dentro da alquimia, a gente estuda os processos alquímicos, que eu já falei em outras lives. E a gente vai olhar para a gravidez também como uma metáfora do nosso processo de desenvolvimento, que eu sempre falo aqui. Então, quando eu falei em uma outra live sobre os nossos processos de desenvolvimento, as nossas camadas psíquicas, eu falei ali, então, do nosso inconsciente pessoal, do nosso inconsciente coletivo, e que o sonho vai estar trabalhando em uma dessas camadas. Então, pode ser que o sonho ele vai trazer aspectos de gravidez num sentido simbólico mais coletivo. Então, vamos diferenciar, então, esse sonho que aparece do inconsciente coletivo, quando ele é mais rico em simbologia, quando aparece aqui a gravidez. Eu lembro de um caso que eu atendi, onde a pessoa ela sonha que ela vai ficar grávida e a criança que ela vai ter vai ser uma divindade de Shiva. Então, esse é o sonho. O sonho onde a pessoa aparece e diz que ela vai ficar grávida, então, e que essa criança é uma divindade de Shiva, a criança que ela está esperando. Uma criança divina. Essa é a mensagem do sonho. Tá, ok, esse é o sonho. Um sonho praticamente espiritual, se a gente for ver, né? Muito rico aqui em simbologia, e Shiva é algo mais arquetípico. Então, a gente vai ter que ampliar esse sonho e buscar na mitologia hindu o que seria, então, Shiva. Aí quando a gente pensa em Shiva, e daí eu fui ler um livro de Shiva, e lá fala sobre os filhos de Shiva, sobre o primeiro filho de Shiva com Parvati também, que é bem interessante a história, onde o casal, ele se uniu com o objetivo de ter um filho. Shiva e Parvati se uniu com o objetivo de ter um filho para derrotar os demônios que estavam destruindo a Terra naquele momento. Esse era o mito. Quando eles se juntam, eles esquecem do propósito do casamento, que seria, então, gerar o filho. E eles começam, enfim, né, a viver ali a vida muito tranquilo, se aproveitando um ao outro, mas eles são relembrados pelos outros deuses de que o objetivo do casamento era ter o filho, eles precisavam, então, ter o filho. O primeiro filho, então, que vem, ele é um filho que ele é chamado, então, de criança divina, porque ele vai derrotar os demônios. Então, esse primeiro filho de Shiva com Parvati, ele vem, né, ele é concebido para derrotar os demônios. Então, se a gente pensa que a paciente ela teve esse sonho, que Shiva veio para derrotar os demônios dela, no sentido a criança divina, né, não Shiva, a criança divina é a forma do inconsciente coletivo manifestar que o self dela está se expressando daquela forma, que essa criança divina que ela está esperando, ela não estava grávida na vida real, é muito mais simbólico, que aquele aspecto que estava vindo dessa criança divina, ele era um aspecto que iria derrotar, então, os demônios que estavam a destruindo, né? Então, são os aspectos dos complexos da personalidade que destrói a pessoa e que aqui o sonho está apontando o caminho, que seria, então, a espiritualidade. Né? A gente pode pensar dessa forma. Poderia ser também, né, assim, em alguns outros casos, se fosse o caso dessa pessoa, que ela realmente fosse ficar grávida e o filho aqui teria um aspecto divino, no sentido que o filho iria ajudar a curar os complexos dela. Então, é só para a gente fazer aqui esse paralelo. Mas pode ser que o sonho traga ali um processo de gravidez, um sonho com gravidez, mas não necessariamente de um símbolo coletivo, do inconsciente coletivo, mas trazendo mais para o nosso aspecto mais pessoal, do inconsciente pessoal,
de situações que a gente está vivenciando. Então a gente vai diferenciar também como que esse símbolo aparece. Então vamos lá. Homem também sonha que está grávido? Sim, homem também sonha que está grávido, né? Então já recebi pacientes, já ouvi também dos seguidores aqui no Instagram sobre sonhos que o homem está grávido. Então a gente vai entender então o que seria então a gestação. Quando a gente fala em gestação, a gente está falando então de um processo onde algo está sendo gerado, né, a gestação, algo está nascendo ali dentro de mim, vamos pensar assim, e que eu não estou vendo. Por quê? Porque a gestação é aquilo que está se desenvolvendo ali dentro, mas ele está incubadinho, ele está no forninho, eu não consigo ver aquilo. Isso pode ser então um processo que envolve ideias, projetos, né, carreiras, filhos, enfim, pode envolver diversas situações. E às vezes a gente sonha que é a gente mesmo que está nesse processo de gestação. Às vezes o sonho, ele vai mostrar o tempo da gestação, mas às vezes o sonho não vai mostrar o tempo. A gente sabe que a pessoa está grávida, mas a gente não sabe quanto tempo. Mas, pensando em análise de sonhos, a gente sempre vai voltar um pouquinho. Pensando que uma gravidez, ela tem 9 meses, a gente então regride 9 meses no passado e a gente pensa que de 9 meses para cá, o que tem se desenvolvido na minha vida? Que daí é uma forma de eu tentar fazer uma análise do que essa gestação está dizendo. É como se eu estivesse fazendo a ultrassom do bebê, né? É como se eu estivesse então tentando descobrir o que tem ali dentro. Então aqui, quando a gente faz essa parada no tempo, a gente então vai buscar no passado algo que está se desenvolvendo, por isso então a gestação. Quando a gente sonha que é uma criança, já que a criança nasceu, então a gente pensa então do ano de vida que tem essa criança, para a gente entender o que é na nossa vida que está mudando ali, sei lá, uma criança de 5 anos. Há 5 anos atrás, o que começou a mudar na minha vida? Então eu só estou dando esse paralelo para a gente poder investigar então um pouquinho do que seria isso que está acontecendo comigo. A gestação, ela também vai falar de algumas fases, assim como a gente tem as fases, né, na alquimia, a gente tem essas fases, né, essa metáfora que a gente traz para a nossa vida, que também entra no processo gestacional. Eu tenho um vídeo que está também aqui no YouTube e no Instagram, que fala sobre essas fases. A fase da alquimia, onde eu falo da albedo, da nigredo e da rubedo. Então, essas fases, elas também podem estar relacionadas a esse processo de gestação. Então, a nigredo, ela é a fase mais escura, mais negrume, onde as coisas estão acontecendo ali, mas ainda está um pouco confusa, né? Aconteceu, talvez, o encerramento de um ciclo para nascer outro, né? Então, a gente está falando de morte e vida, e gestação tem relação com isso também, né? Morte e nascimento, né? Então, aqui tem essa analogia com essa fase de putrefácio, de algo que acabou para poder, então, nascer o novo. Aí pode ser que essa gestação, ela vai passar por fases, dependendo das cores que aparecem no sonho, a gente vai conseguir identificar isso. Pode ser que a fase, ela seja uma fase de um albedo, onde eu tenho mais consciência desse processo que está gestando aqui em mim. Então, a gente está falando sempre de processos psíquicos, processos internos. Mas pode ser que ela seja uma fase de rubedo. A fase de rubedo já está quase aqui no fim, né? Tá uma fase mais de muita energia, já na força, né? Isso aqui já está quase nascendo, digamos assim. Então, aqui a gente está falando, então, desses processos onde as coisas estão para acontecer. Então, a gente vai observar no sonho quem que é a pessoa que está grávida, né? Então, se eu sou mulher e eu sonho que uma mulher no meu sonho está grávida, talvez é a minha sombra que está grávida, né? Então, a sombra é aquele aspecto que eu ainda não reconheço em mim. Então, eu ainda só vejo essa possibilidade na sombra e não em mim. Se eu sou homem e a mulher está grávida, bom, tem um aspecto da minha alma que está nascendo, né? Então, aqui é um pouco mais profundo, não é a sombra, né? Se eu sou mulher e eu sonho com um homem está grávido, que é muito difícil isso acontecer no sonho de mulher, normalmente homens podem sonhar que eles estão grávidos, mas a mulher sonhar com um homem está grávido é muito mais difícil.
Mas suponhamos que a mulher sonha que o homem está grávido, é um aspecto do ânimos, da alma da mulher que está se desenvolvendo, um aspecto aqui mais profundo. Mas pode ser que a mulher sonhe que está grávida e ela sabe que é um menino. Então, se ela sabe o sexo do bebê que está ali dentro, ou se é um bebezinho recém-nascido, a gente está falando então de um aspecto da alma que está se desenvolvendo, porque é o masculino no feminino sempre vai representar então o ânimos. E do homem, né, o inverso. Então, quando a gente pensa nisso que está se desenvolvendo, nem sempre é bom. Eu estou trazendo aqui sobre um aspecto do desenvolvimento, mas pode ser que o que esteja nascendo, o que esteja gerando, pode ser que seja algo um pouco negativo também. Então, a gente vai associar com a atmosfera do sonho, como é que esse sonho aconteceu, onde é que eu estava, era noite, era dia, como é que é, né? E daí a gente vai analisando todo o contexto do sonho, conforme eu já ensinei aqui para vocês também. A gente divide os sonhos em parte, início, meio e fim. Como que esse sonho termina? Eu sonhei com gestação, mas daí tinha um aborto espontâneo, ou então um nascimento precoce, né? Então, a gente vai analisar cada situação e pensando o que na minha vida eu estou abortando, né? Ou o que na minha vida eu estou investindo que talvez o sonho está me dizendo que não vai dar certo isso aqui a longo prazo. O que na minha vida talvez é precoce, eu estou precoce em algumas situações e talvez isso se desenvolvendo muito rápido gere então uma morte, né, mais rápida, uma morte muito próxima, né, porque tem coisas que às vezes a gente atropela, né, na nossa vida, no nosso processo ali do cotidiano. Então, a gente vai observar cada situação, então, onde a gestação aparece. Mas a gestação, ela fala sobre inúmeras coisas, inclusive sobre o materno, o desenvolvimento do feminino na mulher. Então, ele vai aparecer de diversas simbologias, não só na gravidez, né, a questão da maternidade, mas principalmente na gestação, a gente vai olhar, então, para esse feminino. A mulher que sonha que ela está grávida, ela deixou de ser filha. Agora ela é mãe, então um aspecto da personalidade, ele está amadurecendo, porque a gente só consegue então avançar para o estágio da maternidade quando a gente sai do arquétipo da filha e a gente entra então no arquétipo da mãe, e ali pode se manifestar, enfim, né, várias imagens arquetípicas de mãe, né, que tipo de mãe, se é uma Hera, se é uma Deméter, se é uma Perséfone, que tipo de mãe que vai, né, aparecer aqui em mim. Então, a mitologia, ela vai ter vários paralelos que a gente pode fazer, então, essa comparação com os nossos sonhos para entender a dinâmica, né? A dinâmica da nossa personalidade, a dinâmica desse nosso sonho, do que está acontecendo na nossa vida. Então, se você sonha com gravidez, já anota aí. A gravidez, ela pode estar falando do futuro, ela pode estar falando do presente, ou ela pode estar falando do passado. Mas você vai sempre olhar para as três perspectivas e ver qual faz sentido na sua vida. Beijo grande no teu coração.